Cami. Tudo bem, pessoal, com vocês? A gente vai lendo o chat, as perguntas aqui, né? A Camila também vai ajudando a gente na interação. Muita gente já está participando desde cedo, né, dessa maratona aí, então acho que esse tema aqui, pelo que eu entendi, é o penúltimo, né? A gente tem mais um depois. Isso Legal, mesmo. então vamos falar sobre Customer Success, né? Então, sucesso do cliente, considerando aí o gancho muito bacana. Então, no último dia 15 de setembro, a gente teve o dia do cliente, né? E a pergunta que fica é o quanto vocês se sentiram confortáveis de comemorar este dia, de falar que os clientes são importantes para vocês, né? O quanto a barra estava suja ou não para poder fazer essa comemoração bem feita, né? A gente deixou essa tela aqui para fazer essa introdução, né? Então, se você imagina que Customer Success é o nome mais bonito para iniciativas que a gente já conhece, então fica aí com a gente até o final, que vai ser legal de falar sobre isso, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre Customer e esses vários sobrenomes, né? Então, Customer Experience, Satisfaction, Centric, Customer Service, Customer Success, tantos nomes em inglês para muitas coisas. O fato aqui é que a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento, mas vai falar sobre algo muito importante, que é o que se repete aqui, independente dos sobrenomes, o nome principal é o mesmo, que é o cliente, né? Então, a gente vai começar com algumas perguntas, né? Então, são perguntas para a gente refletir, e aí vocês podem se perguntar, né? Poxa, por que você está perguntando como é que eu me sinto na empresa onde eu trabalho, né? O que isso tem a ver com o sucesso do cliente? É importante que no decorrer da nossa conversa a gente vai entender o quanto isso contribui com esse fator. Outra pergunta interessante que é importante a gente refletir é para quem que a sua empresa trabalha, né? Para quem que efetivamente você trabalha? Você, na sua execução das suas atividades, elas estão mais ligadas a entregas para o dono da empresa, para os sócios, para os acionistas, para a mídia ou para o cliente, né? Quem é o seu cliente, afinal de contas, né? E aí a gente entende que todo negócio quer ter sucesso, né? Só que para a gente conseguir ter sucesso para o negócio, é importante que alguns degraus eles sejam alcançados, né? Então, o primeiro deles é o sucesso do colaborador, né? O sucesso, por isso que a gente perguntou lá no comecinho, como é que você se sente na empresa onde você trabalha? Porque efetivamente, quem vai tornar isso possível, fazer todo o processo para conseguir alcançar o sucesso do cliente, é quem tem contato com ele, que é quem trabalha na sua empresa, né? Que é você efetivamente. Mesmo que direta ou indiretamente, a contribuição ela acontece. Então, é primeiro que a gente suba esse degrau e tenha clareza se parte, né, do teu corpo de colaboradores aí, a gente está fazendo a coisa certa para que eles também tenham sucesso. E aí sim, a gente sobe mais um degrau para ter a entrega de sucesso do cliente e aí sim, posteriormente, o sucesso do negócio. Então, invariavelmente, o sucesso do negócio ele passa pelo sucesso do cliente, que passa também, que requer o sucesso do colaborador. Tá bom? Então, é importante, assim, a gente já colocar esse cenário para poder contextualizar que não dá só para falar de uma dessas coisas, sucesso do cliente sozinho. A gente vai entender o quanto isso é cross, o quanto isso conversa com outras coisas ao passar do nosso contexto aqui, né? Independente se você é indústria, se você é varejo, se você é terceiro setor, se é B2B ou B2C, fato é que todo mundo tem algo em comum, né? Todo mundo tem cliente. Então, é algo que é aplicável, né? E aí, de novo, né, a gente traz o cenário do funil de vendas. Vocês podem perguntar, poxa, mas a gente vai falar de sucesso do cliente, vai começar falando de vendas? É importante a gente fazer esse contexto, porque a gente conhece muito bem a jornada de compra, né? Então, a área de vendas, a área comercial, historicamente, ela é muito bem desenvolvida. A gente, desde que quando passa a se conhecer, né, dessas relações comerciais, a gente sabe que ela existe. E, de fato, a gente entende que tem algumas fases, que a gente conhece que existem estratégias de venda para cada uma dessas fases, né? Então, primeiro, quando vamos nos ver como clientes também, né? Como é que a gente toma uma decisão de compra, né? Primeiro, a gente tem consciência que a gente precisa resolver alguma coisa. Depois, a gente considera de que você precisa tomar uma decisão, comprar alguma coisa para resolver este problema, vamos estabelecer assim.
E aí você passa, depois de ter consciência e de considerar uma possibilidade, você toma uma decisão de realmente vou investir em alguma coisa para resolver isso que eu tenho que resolver. E aí, efetivamente, a gente tem a compra. Beleza? Para cada uma dessas etapas, dentro das metodologias de venda, aí a gente tem várias coisas, né? Então, tem spin selling, tem sandal selling, tem várias metodologias, tem venda consultiva, venda complexa, enfim, um monte de coisas bem estruturadas aí. E aí, ao passo de que a gente foi evoluindo com as relações com os nossos clientes, havia uma fase que ela já existia, mas ela estava descoberta, ela estava camuflada nas nossas estratégias de empresa, que é a jornada pós-compra. Né? Tava ali, era a linha embaixo do oceano ali que o iceberg fica, que não é visível, mas ela existe. Então, a fase após a decisão de compra, a gente também tem uma fase de ativação, de adoção, de engajamento e de expansão, e esses nomes, eles não valem só para determinadas empresas, né? A gente tem essas fases específicas para cada negócio, mas elas existem, né? E para cada uma dessas fases, a gente também tem ferramentas, metodologias, indicadores, tem uma série de coisas que também precisa ser feita aqui. E beleza, então desconstruímos o funil de vendas e vocês estão vendo que ele está mais parecido com uma ampulheta nesse momento aqui, né? E aí, junto com a jornada de pós-compra, a gente entende que independente se o seu negócio tem um produto de recorrência ou não, existe uma jornada de recompra, né? O cliente ele pode voltar a comprar ou o mesmo produto, ou outro produto, ou serviço, e assim por diante. Então, a gente acaba desconstruindo esse funil de vendas e construindo o entendimento de uma ampulheta de sucesso do cliente. E aqui eu não estou falando da área de sucesso do cliente, composta por pessoas, um escopo de atuação específico, tá bom? A gente está falando sobre o mindset mesmo, a metodologia de sucesso do cliente, que compreende entender todas essas fases. Beleza? Estou seguindo, tá? A gente trouxe para cá o mesmo cenário que a gente viu no slide anterior, só que de uma outra forma visual diferente, tá? Então, a gente tem essa fase inicial aqui, do comecinho, da esquerda, que é a fase de aquisição de clientes, a fase de manutenção, fidelização do cliente, que é a parte do meio. Percebam que é uma fase longa, é uma relação duradoura, para depois a gente pensar numa fase de expansão ou de recompra, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns cenários de algumas empresas, vamos ver se vocês se identificam com alguma delas, e interajam no chat aqui comigo, se vocês tiveram alguma relação com alguma empresa em que um desses cenários, 1, 2, 3 ou 4, vocês perceberam, tá? A gente vai passar aqui por esses cenários, e é pensar aquela parte do meio. Quais são as estratégias para essa fase aqui? Porque a gente entende que aquela fase inicial comercial, ela já está bem madura. E essa parte do meio, como é que a gente estrutura ela dentro do nosso negócio? Então, beleza, vamos lá. Eu falei que são 4 cenários, né? Vamos passar pelo primeiro. O primeiro cenário tem todas as fases, né, bem estruturadas, mas elas estão desconexas, né? A gente não tem uma passagem de bastão ali, de uma para outra, né? E aí o cliente, a gente percebe falas do cliente como essa. Cara, na boa, vocês não se conversam aí? Ou o cliente fala, já falei isso antes. Ou ele diz, nossa, parece que eu estou falando com empresas diferentes, né? Numa área, uma pessoa, o tratamento é um, o tipo de atendimento é um e agora é outro, né? Então, esse é um cenário 1, tá bom? Vamos para o cenário 2, fazendo mesma comparação, né? Vejam aqui que a gente tem todas as fases também. Elas estão conectadas, mas a primeira fase ela está curta, ela está achatada, né? Ali. E aí a gente tem a percepção do cliente que é mais ou menos assim. Pessoal, vocês mal estão me ajudando a perceber o valor do que eu tenho hoje, né? Vocês não estão interagindo comigo aqui nesse meio. Vocês fizeram muito bem a venda e querem me fazer comprar algo a mais. Mas deixa eu ver direito, deixa eu entender esse produto ou serviço aqui, depois a gente conversa, tá? Cenário 2. E agora vamos para o cenário 3, que é o quê? Vejam que sumiu uma fase aqui do meio, né? Então, aquela fase mais longa da ampulheta ali, ela foi suprimida. E aí, o que a gente tem aqui nesse cenário? Como é que o cliente se percebe aqui? Essa é, eu acho que
o cenário mais complicado aqui, né? Que assim, vocês não me dão atenção, não me ajudam, não me acompanham, não querem nem saber de mim, se eu tô bem, se eu tô mal, se as minhas necessidades estão sendo atendidas. É sério que vocês querem que eu pense sobre algo a mais com vocês? Tá? Cenário 3. Não vale falar nome de empresa aqui, hein? Só dizer se vocês já passaram por um desses cenários aí como clientes, tá? E cenário 4, tá? Que é o cenário onde a gente tem a ampulheta completa, com todas as fases conectadas, com uma estratégia bem definida ali de manutenção e fidelização de clientes. E o cliente diz assim, gente, vocês são demais. Eu comprei, fui bem atendido, tive um acompanhamento depois, né, que eu comprei o produto ou serviço, tá fantástico. Eu percebi o quanto o produto de vocês me ajudou. E aí a pergunta, a percepção que fica do cliente é, o que mais vocês têm de bom aí para mim? Vejam que é quase orgânico e natural o cliente passar por essa experiência e querer comprar algo a mais. E aí essas carinhas dessas pessoas que estão em volta aqui, é a carinha de quem trabalha na empresa, né? Que fala assim, meu Deus, o cliente está querendo mais coisas comigo. Nossa, que mágico. Gente, não é mágica, né? A gente fez todas as etapas bem feitas. A gente costurou todas elas e definiu estratégias para cada uma delas, né? Quando a gente fala de Customer Success, a gente está falando principalmente daquela parte do meio. E não necessariamente uma empresa precisa estruturar uma área de Customer Success, seria muito bom se fosse, é o cenário ideal, mas se você tem uma metodologia, um mindset, uma cultura em que as áreas trabalham para o sucesso do cliente, você não necessariamente precisa estruturar isso já de cara, tá bom? Tem alguma coisa, alguma interação, Camila? Posso seguir? Pode seguir. A gente teve ali uma vontade de começar a falar de marcas e eu estava aqui com o dedinho tremendo para colocar também no teclado. Dá vontade a gente falar, né? Aquela empresa, eu tenho vontade de falar várias da área de telefonia, mas enfim. Vamos falar sobre as diferenças agora, tá? Lembra que lá no primeiro slide estava falando assim, você acha que é um nome mais moderno e bonitinho para coisas que você já conhecia? Vamos entender um pouco melhor isso, tá bom? A primeira coisa é a diferença de Customer Success com a área de suporte técnico. São áreas irmãs, áreas complementares, uma ajuda a outra e o trabalho de uma contribui com o trabalho de outra, mas tem escopos de atuação muito diferentes. Primeiro de todos e mais claro é o atendimento reativo e proativo, né? Então, o suporte tem um atendimento, né, para empresas que possuem essa área, né? Tem um atendimento reativo. O que é isso? O cliente levanta a mão, estou com problema, estou com dúvida, aí sim o time se posiciona para ajudar. Customer Success também pode ter um atendimento reativo, mas, a princípio, a atuação é muito mais proativa. Suporte técnico voltado para algo técnico do seu produto ou do seu serviço. Customer Success voltado para desafios estratégicos de negócio. Não necessariamente muito próximo ao ipsis literis ali de como a coisa funciona, mas entender os desafios de negócio para conseguir conectar isso com o produto, tá bom? Outra coisa também, né? CS é vendas, né? Tá muito próximo de vendas. É algo que eu gosto bastante, pelo menos quando estou próxima e tenho a oportunidade de implantar Customer Success, é de deixar isso bem claro. Então, a área de vendas, obviamente, tem um viés comercial para identificar oportunidades de conversão e tudo bem. A área, a proposta é essa, gerar receita. Customer Success, durante a aplicação, né, a área de sucesso do cliente, ao passo de que conversa e entende o que é a necessidade do cliente, obviamente também vai identificar oportunidades de uma conversão, de algo, de uma receita, né, de algo a mais. Mas o propósito principal não é esse. O propósito principal é todo mundo que compra alguma coisa para resolver outra coisa, né? Ou um problema, ou uma situação, seja o que for, seja uma roupa, um eletrodoméstico, um software, enfim, qualquer coisa. Então, o sucesso do cliente está dentro desse nicho, de entender qual é a necessidade desse cliente e conectar o produto ou serviço com isso, tá bom? Também não é ouvidoria, né? A ouvidoria é uma instância superior, um canal isento e totalmente independente, é a última instância de uma empresa para que o cliente possa se reportar e se posicionar de alguma forma, ou reclamando, ou elogiando, ou fazendo qualquer tipo de interação,
tá bom? E diferente de pós-venda, né? Então, aqui vamos entender qual era a aplicabilidade do pós-venda, né? Então, o pós-venda, historicamente, ele estava muito próximo de um cheque, né? Se a coisa aconteceu como deveria acontecer, no sentido de, oi, você comprou, você recebeu o seu produto, você usou o seu serviço, você foi bem atendido, é o pós-venda tradicional, tá bom? Então, é diferente também da atuação de Customer Success. Aqui, gente, uma passagem super rápida, a gente poderia ficar um dia inteiro discutindo sobre essas diferenças aqui e como essas coisas se complementam, tá? Como uma área contribui com a outra. Mas é muito importante que a gente tenha clareza, e o meu desafio até como profissional de CS, é tentar posicionar muito bem, principalmente o que não é, tá? Porque a abordagem, a aplicabilidade de CS, ela pode ser adaptável ao modelo de negócio de cada empresa, mas é importante entender o que não é, tá bom? Monique, então o que é Customer Success? O que é sucesso do cliente? Vamos começar ressignificando sucesso, né? Sucesso como uma palavra sozinha. Em tese, sucesso é o sentimento que a gente tem que tudo que a gente esperava aconteceu, né? Aconteceu de uma maneira bacana, tá bom? E aí, quando a gente traz para o contexto de Customer Success, eu gosto muito dessa definição do Lincoln Murphy, né? O Lincoln Murphy, para quem não tem ali proximidade, ele é o papa do CS, né? A gente brinca porque foi ele que começou tudo, ele é um norte-americano, então ele que escreveu o primeiro livro, que começou a desenvolver essa metodologia, que no Brasil a gente teve acesso ali em meados de 2012, 2013, que a gente começou a falar sobre isso aqui. Então vamos ler a frase dele junto? Sucesso do cliente é quando o cliente alcança o resultado desejado por ele. Deixa eu ver aqui, que está até em cima a minha tela. O resultado desejado por ele, obviamente, por meio das interações com a sua empresa. E aí, quando a gente passa a entender um pouco melhor essa frase, a gente entende que resultado desejado é algo que a gente precisa conhecer. E aí fica a pergunta: quais são esses resultados? O que a gente está falando? O que o cliente espera? A gente não tem essa resposta a não ser perguntando para ele. Concordam? E a outra parte é as interações com a nossa empresa. O que é importante a gente entender também. Quais são e como acontecem essas interações. Tá? E aí, seguindo um pouquinho mais adiante, o que é sucesso para o seu cliente? É muito difícil essa pergunta, gente. E se a gente for desenvolver uma metodologia de entrar nessa abordagem com o cliente, é muito fácil a gente ter resposta genérica, ser vago, e todo o trâmite da metodologia, assim, do que realmente deveria ser, que é identificar o que é resultado para o cliente, ele vai por água abaixo. Falo por experiência própria, quando comecei lá em 2013. Uhul, saiu o que é Customer Success, vamos lá agora, cliente. O que é sucesso para você? Preciso anotar aqui, né, script. E aí o cliente falava milhões de coisas que a gente não conseguia entregar, que estava fora, que tinham coisas externas envolvidas. Então, é muito importante a gente amadurecer também esse tema com o cliente. E perguntar de maneiras diferentes é muito importante, porque é quase como se o gestor perguntar para você, qual que é a sua expectativa de carreira, o que você pretende daqui em 5 anos? Gente, quem que tem essa resposta assim na ponta da língua, né? Prontinha, produzida, bem pensada, estruturada? É mais ou menos o que perguntar sucesso para a gente. Então, se a gente tem outras formas de fazer essa pergunta, fica mais fácil chegar realmente no que é sucesso para ele, tá bom? Então, perguntas como: quais são os seus problemas, né? Que problemas você pretende resolver? De que forma você espera resolver esses problemas? Qual é a sua expectativa, assim, quando você comprou o nosso produto ou serviço que você tem? Que coisa você quer resolver? Lembra quando a gente falou? Tirando a compra por impulso, e mesmo assim é discutível, tá? Uma compra por impulso também tem uma necessidade, uma dor, algo, uma expectativa por trás disso, mas em sã consciência, todo consumidor, todo cliente que compra alguma coisa, ele compra para resolver algo, tá bom? E a gente precisa ter clareza sobre o que é esse algo, porque senão como é que eu vou montar uma estratégia de entregar resultado para ele se eu não sei o que é? Então, a gente parte desse princípio de que fazer essas perguntas são importantes. Eu já fiz perguntas, gente, por exemplo, que a gente não estava conseguindo chegar
no que era sucesso para ele, de perguntar assim, o que te tira o sono? O que o teu líder imediato mais te pentelha, mais te cobra, pelo que você é mais cobrado? Qual é o indicador da tua área ou da tua empresa que está ruim? São maneiras de a gente ir para a reflexão de coisas que são importantes para ele, de dores e expectativas. E, gente, jamais esquecer que a gente precisa ter interesse genuíno nisso. Se a gente faz para dizer que, para pôr lá hashtag foco no cliente, aqui o cliente é rei, essas frases todas, e no frigir lá dos ovos a gente não tem interesse genuíno em realmente entregar sucesso para ele, isso vai ficar evidente. A gente sabe quando alguém quer realmente colaborar e contribuir com algo numa relação de ganha-ganha, né? Você ganha também e eu ganho e todo mundo está a fim de contribuir. Tá bom? Seguindo nessa linha... Desculpa só interromper, imagina, a gente tem um comentário aqui, a Sabrina comentou que eles estão tendo uma experiência ótima com o cenário 4, daquele slide anterior, e que realmente acaba acontecendo é que a implantação e depois após a implantação acaba sendo um processo vivo, onde o interesse pelo produto ele se renova a cada contato e já vai se transformando num desejo maior por uma solução complementar. Olha, coisa boa, orgânico. É Sabrina, né? Isso mesmo, Sabrina. Sabrina, ó, bato palma, porque se a gente faz, às vezes não precisa fazer um negócio maravilhoso, sabe? Perder um tempão, mas se a gente faz o feijão com arroz e entrega expectativa, veja que a Sabrina mesmo falou no comentário dela, é orgânico, né? É automático, o cliente fala assim, o que tem mais aí? Né? O que mais eu posso, né, adquirir? Como é que eu posso passar por essa experiência de novo, né? Então, que legal, bom saber que o cenário 4 está fazendo a diferença aí. Vamos seguir aqui, eu vou apresentar 3 variáveis, tá? A gente tem sucesso desejado, a gente tem resultado esperado e a gente tem experiência apropriada. Essas coisas, elas precisam conversar e elas têm tudo a ver com o sucesso do cliente, tá? E aí, quando a gente fala dessas coisas, óbvio que o azul com o amarelo aqui vai dar o verde, né? Então, a gente precisa, como empresa, pensar no resultado esperado para o cliente e prover a experiência apropriada para que a gente tenha efetivamente o sucesso desejado. E quando a gente olha para cenários B2B e B2C, a gente tem um peso maior para uma coisa ou outra. Vamos alinhar a expectativa aqui, tá? Não é dar mais foco em um ou mais foco em outro, mas fato é, a gente tem que entregar as duas coisas, tá? Mas fato é que para o cenário B2C, a experiência apropriada, ela tem muito mais valor percebido para o cliente. Então, ser bem atendido, ter um ambiente aconchegante, né? Se você tem algo físico, se você tem um e-commerce, né? A usabilidade, a facilidade, os feedbacks de cada fase, né? Do processo. Então, a experiência conta muito para o B2C. Então, se você quer começar a Customer Success e o seu negócio é B2C, experiência apropriada, olhar a experiência é fundamental. Resultado também é importante, mas no fim das contas, o que vai pesar mais para qualquer tomada de decisão do seu cliente B2C é a experiência, tá bom? Quando a gente fala de B2B, é um pouquinho diferente. O resultado esperado tem mais peso na tomada de decisão, ou se vai comprar mais, ou se vai cancelar, ou se vai, né, ir no Reclame Aqui, ou se não vai, ou se vai indicar sua empresa ou não. Então, essa relação de B2B, ela é muito mais fria, digamos assim. Se a gente fosse pensar aqui, né, a experiência apropriada é o emocional, é a sensação envolvida, e o resultado esperado é o 0 ou 1, né? Entregou, não entregou, melhorei o que eu precisava, não melhorei, melhorei a minha produtividade, reduzi meu custo, aumentei minhas vendas, são coisas claras de resultado esperado. Então, se o seu negócio é B2B, e você quer começar a pensar sucesso do cliente, olha para o resultado, tá bom? E para isso a gente tem que perguntar para o cliente, a gente viu ali algumas coisinhas para como tentar tirar essas camadas da casca de cebola, eu falo, né, superficiais, e chegar lá dentro realmente no que representa sucesso para ele, tá bom? Eu sempre falo, eu tenho algumas frases que a gente diz que me dói lá no fundo do coração, quando a gente fala assim, o cliente não sabe o que ele quer,
o cliente não responde meu e-mail, o cliente não me liga, o cliente não está disposto, o cliente não está engajado. E a gente terceiriza isso como se tivesse alheio à nossa, independe de qualquer ação nossa. E quando a gente entende assim, né, fecha a porta, vamos fechar o caderninho e vamos para casa, porque não depende de mim nem de nada que eu possa fazer, depende do cliente, tá? Então a gente tem que passar a repensar, ressignificar isso e se sentir corresponsável, tá bom? Então o cliente sabe sim o que ele quer. Talvez ele não tenha pensado e desdobrado isso, mas se a gente faz as perguntas de uma maneira certa, a gente consegue chegar no resultado esperado, tá bom? Se o cliente não faz determinada coisa ou outra, qual é a minha corresponsabilidade? O que eu posso mudar no nosso comportamento como empresa ou no meu como pessoa de contato com ele para que gere o comportamento que a gente espera? Então, vamos puxar essa responsabilidade 50% para a gente também, que fica mais fácil a gente ter um relacionamento fluido com o cliente. Beleza? Aí dói, né? Porque às vezes é aquele recadinho assim que... Mas é isso, tá, gente? E aí, quando a gente pensa no principal objetivo de CS, se a gente fosse resumir, né, de uma forma simples, eu entendo muito que é conhecer quais são os resultados desejados. Então, veja que a gente forçou bastante isso, né? Resultado desejado, experiência apropriada. Então, conhecer esses resultados desejados pelos seus clientes, para que seja possível entender como é que o seu produto ou serviço contribui no alcance desses resultados. E deixar isso claro. E fazer esse acompanhamento. A gente, nossa, tem outras coisas que eu poderia falar, como é que é o método, como é que faz. Tem várias, tem plano de sucesso, tem a RTS, que é a reunião trimestral de sucesso, enfim. Tem uma série de ferramentas que a gente faz para poder tornar isso claro. O cliente, a gente precisa ter esse resultado desejado claro. Eu quero melhorar a minha produtividade em X%. Você conhecendo esse resultado desejado, olha para o seu produto, serviço e diz, isso aqui pode contribuir com isso. Faz um plano de sucesso considerando essa atuação e acompanha com uma cadência que você pode definir, se vão ser reuniões mensais, trimestrais, para mostrar o preto no branco de que o seu produto ou serviço contribuiu com o alcance daquele resultado. Nem sempre é simples, algumas coisas às vezes têm interferências externas, né? Mas o quanto mais a gente conseguir se aproximar e mostrar isso de forma clara, posso garantir para vocês que não dá para a gente ter estabilidade, uma relação eterna, né? Mas a possibilidade desse cliente ter uma relação ruim com você é muito pequena, tá bom? E aí, por que a gente está falando isso? Porque a gente vive num mundo em que as coisas, a gente quer tudo muito rápido, né? A ansiedade é um mal do século, né? Então, a gente está falando de time to first value. Qual é o tempo que o seu cliente leva para perceber valor no que ele comprou de você? Então, os clientes esperam que esse retorno do investimento dele seja o mais rápido possível depois da compra. Monique, meu negócio é indústria, meu negócio, né, é B2B, é demorado, nem sempre isso ele comprou, ele já percebe valor no mês seguinte. Beleza, a gente entende que às vezes tem ciclos maiores, mas é sempre bom trabalhar para que isso seja o mais rápido possível, tá bom? Então, em quanto tempo os clientes percebem valor com o seu produto e serviço? Você tem essa resposta clara? E como é que você mede a eficiência do resultado desejado pelo seu cliente? Veja que tem perguntas antes, né? Não tem como você medir eficiência se desconhece o resultado desejado pelo seu cliente, tá bom? E aí, esse alinhamento, por exemplo, empresas que têm um ciclo muito grande para o cliente perceber valor, porque depende de uma implantação ou de coisas mais complexas, ou de externos, né, de fornecedores e terceiros, alinhe isso. Então, se o seu tempo de percepção de valor ali, né, de retorno do time first value é de 1 ano e o seu cliente espera 3 meses, vamos conversar, né? Você pode ter estratégias para reduzir esse tempo, mas você também precisa dar visibilidade para o seu cliente que 3 meses não é possível. A gente vai fazer isso em 8, em 6, mas as coisas precisam se conversar, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre esses itens do que a gente precisa, aqui vão ficar algumas dicas, né?
Então, a primeira delas é quais são os itens de sucesso para o seu cliente? Que perguntas eu tenho que fazer para conseguir ter essa resposta adequada? A gente viu em alguns slides anteriores. Então, conhecer isso, que é o resultado desejado, é importante. Quais são as ações que a sua empresa, ou que você, ou que o seu time vai fazer para se comprometer com esses itens de sucesso que o seu cliente disse que ele quer? Depois, como é que você vai medir a eficiência dessas demandas que você executou, para dar visibilidade para você mesmo e para o cliente, tá? E depois, mostrar e comprovar o alcance desses itens de sucesso. Gente, fórmula mágica, né? Para quem, apesar de não ter fórmula mágica, né? Tem muitos processos aqui, mas assim, se a gente fizer isso de uma forma estruturada, que eu imagino, por exemplo, que a Sabrina, que interagiu com a gente, tenha feito, o mínimo básico esperado pelo cliente, às vezes não fez nada fora da curva ou extraordinário, mas começou simples e conseguiu entregar, essa relação de confiança, de credibilidade, você passa, como a gente falou no primeiro slide lá da nossa conversa, você vai desconstruindo essa imagem de cliente-fornecedor, né? Eu mando, você obedece, eu peço, você faz, para uma relação de parceria estratégica, onde eu contribuo com o seu negócio e você contribui com o meu. É possível ter uma verdadeira relação de ganha-ganha de forma saudável, tá bom? E aí, isso aqui tem que ser cíclico, né? E para isso a gente precisa fazer essas costuras acontecerem. Esse quadro aqui, gente, é um quadro, deleta aqui o inglês, tá? Eu trouxe porque é uma referência do Gansite bem boa, mas o lado azul mais clarinho ali diz, né, o jeito velho de fazer as coisas e o lado direito o jeito novo de fazer as coisas. Vamos apagar essa parte de baixo e prestar atenção principalmente aqui nessa parte superior, que é assim, não dá mais para a gente vender identificando que o cliente tem uma dor ou uma necessidade. Antes a gente vendia entendendo assim, a diferença parece tão pequena, mas ela é fundamental para toda a relação dar certo. Então, assim, a gente precisa vender também para que tenha uma dor ou necessidade que você possa resolver com seu produto ou serviço. Senão, os desdobramentos disso, você vai ter um esforço, vai gastar uma energia, vai envolver tanta gente, vai ser tão desgastante, porque lá na ponta você vendeu para um cliente que não tinha nenhuma dor ou necessidade que você pudesse resolver, mas você viu como uma grande oportunidade de gerar uma receita, então você vendeu, né? Se a gente tem pessoas da área comercial aqui, elas estão querendo me bater nessa hora, mas é verdade, não é mesmo? E aí, quando a gente fala vamos para os ganhos, né? A gente também falou lá no primeiro slide, o que a gente ganha com isso, pensando, e aqui a gente não está falando nem de uma área específica, mas pensando a metodologia de sucesso do cliente. O primeiro ganho principal é o aumento da receita provinda da base de clientes. A Sabrina falou para a gente, o cliente chega no final do ciclo, depois ele quer voltar. A gente vira a ampulheta de volta, vende de novo. Então, isso passa a ser orgânico. Outra coisa que é importante a gente saber, é 7 vezes mais barato a gente manter um cliente do que conquistar um novo. Então, olhar para a nossa base de clientes e identificar os potenciais que a gente tem ali dentro é muito importante. É mais barato, o esforço é muito menor para a gente. Não que a gente não tenha que investir em conversão de novos clientes, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas veja que é uma estratégia muito bem estruturada a gente olhar para a nossa base, né? Já está dentro de casa. Clientes provindo de indicação. Se você fez um bom processo daquela ampulheta com ele, já entendeu a jornada de compra, jornada pós-compra, pensou em aquela parte do meio bem estruturada, né, de manutenção e fidelização de clientes, a gente vai entender que você vai ter uma alta taxa de conversão de indicação e o tempo de conversão de clientes indicados é muito rápido. O esforço e energia que você tem que dedicar, visto pela gente, né? Quando a gente indica, alguém pede indicação para a gente e a gente indica algum produto e serviço, a possibilidade daquela pessoa comprar é muito alta, né? Ela já vai recomendada. Sugestões de melhoria, ou para o seu processo, ou para o seu produto, ou para o seu serviço. A gente tem visibilidade clara disso por conta dessas entregas que a gente vai fazendo. Então, isso é muito bacana. Esse ganho, ele é muito claro. Outra coisa, a gente tem
aí o pessoal de marketing não vai me deixar mentir, os cases de sucesso com esses clientes referência, eles convencem muito mais o mercado, porque a gente não terceiriza uma fala, a empresa falando dela mesma, né? Essa publicidade, ela sempre vai existir, mas o apelo de um cliente falar sobre o seu produto ou serviço e recomendar é muito maior, né? Então, o volume de cases de sucesso que você tem, quando o cliente percebe que todo esse processo ele foi construído de uma maneira adequada, olhando para o resultado esperado dele, isso também acontece de forma bacana. Outra informação legal, a gente tem indicadores correlacionados, a gente tem costuras, a gente passa a ter entendimento de muitas coisas a partir disso. Então, assim, o quanto vendeu, o quanto comprou, o que comprou, por que comprou, né? Como foi esse processo, a gente passa a fazer alguns entendimentos sobre comportamentos de determinados clusters, né? De determinados segmentos de cliente, e olhando esses indicadores correlacionados, a gente passa a ter previsibilidade. Previsibilidade melhor. E que empresa que não quer ter previsibilidade, gente, né? De novo, né? Não é algo certeiro, assim, vai acontecer, mas a análise desses indicadores, eles nos dão previsibilidade do volume de vendas, do volume de clientes que permanece, do volume de receita gerada. A gente tem também a contribuição com o planejamento estratégico, tanto do cliente quanto o nosso. Entendendo esses comportamentos, às vezes até a gente percebe, isso já aconteceu em empresas em que eu tive a oportunidade de trabalhar, a empresa percebeu uma tendência de mercado considerando a análise de comportamento de coisas que a gente percebia de contato com o cliente, né? Desse mindset todo voltado para o sucesso do cliente. Além da visão holística, né? Que é a visão do todo. A gente viu ali na ampulheta todos os processos, né? Enfim, então como tudo isso se conecta, não olhar só para a sua caixa, né? Entender, eu faço daqui até aqui, e o que isso conecta com o resto todo, e qual é o desdobramento do que eu faço aqui com o todo, esse pensamento, ele compromete muito o sucesso do cliente. Então, ter uma visão holística, a metodologia de sucesso do cliente, né, esse mindset, ele permite ter essa visão holística. E aí, gente, posso tomar água? Tô falando muito rápido? Não, para mim aqui tá ótimo. Toma água à vontade, por favor. Para mim também. Estamos aqui antenadas. Deixa eu ver se consigo ler o E o chat. pessoal tá falando também que tá mara e que tá ótimo, fica tranquila. Então tá, vamos lá. Às vezes eu acho que eu tô falando muito rápido, mas que bom. Pergunta que vale R$1 milhão. Todo mundo me faz essa pergunta. Monique, mas o meu negócio, B2C, B2B, B2G, né, que é venda para o governo, isso serve para mim? Então, em quais negócios a aplicabilidade e iniciativas voltadas para Customer Success são mais interessantes? E a resposta é, gente, para todo mundo. Se você tem cliente, né, como a Roberta Silva sempre diz, é alguém que eu acompanho bastante, ela fala, se você tem cliente, você quer continuar tendo, Customer Success é para você, sucesso do cliente é para você. E aqui a gente vai ver alguns exemplos até, algumas brincadeiras aqui de como é óbvio isso e às vezes a gente nem percebe. Como é que uma empresa de roupas, né, para academia, de roupas fitness, ela pode entregar sucesso para o cliente, né? Puxa, que difícil que deve ser fazer isso, né? E aí a gente vê coisas simples como essa, né? O que tem por trás disso aqui, né? Isso significa que o resultado dessa pessoinha, né, que está vestindo essa camiseta, ele acontece quando essa mensagem ela é legível, ela fica legível. Então, aí beleza, você pode ir para casa e descansar. Isso também gera engajamento. O que é o engajamento? Gera a necessidade de... não é necessidade, mas gera a energia, a adrenalina de eu ir fazer acontecer para que aquela mensagem surja e eu tenha uma sensação de fiz meu papel. Olha que simples. A gente está falando de sucesso do cliente aqui. A gente está falando com uma preocupação, está falando de resultado desejado, expectativa, de necessidade, né? Outro exemplo aqui.
dessa pessoa que publicou aqui isso aqui, né? Donos de restaurantes por quilo, dica, não deixe os ovos de codorna no começo do buffet. Você fica com os ovinhos sambando no prato vazio e tendo que equilibrar, é péssimo. Regra, ovos de codorna só depois das folhas, aí dá para fazer aquela caminha. Gente, não é engraçado? Eu sempre uso e eu dou risada disso aqui. Não é engraçado? Parece óbvio, né? Mas tudo bem que o sucesso do cliente dentro de um restaurante tem outras coisas, mas aqui veja como a gente está falando de experiência, né? É um negócio B2C aqui. Então, a experiência de ele ter que ficar com aqueles ovinhos, eu já passei por isso. Quem aqui já passou por isso, gente? Não sei se todo mundo gosta de ovo de codorna, mas a gente fica numa sinuca de bico, né? E aí eu não quero deixar o ovinho cair, porque aquilo lá pesa, né? Eu vou pesar por quilo, então aí preciso manter equilibrar o ovinho ali. Veja só, a gente também está falando de sucesso do cliente aqui. E esse último aqui é verídico, tá? Eu dei print porque eu não entendi nada. É uma mensagem de erro que surgiu num software que eu uso e a mensagem, eu vou ler para vocês, para ver se alguém consegue decifrar, se alguém for aí da área de TI, né, traduz, dá a tecla SAP aí para gente. Não foi possível redefinir a senha. Esta opção só pode ser executada se o tipo de autenticação deste tenant for G7 ou G5 com permissão de alteração de senha. Caso contrário, a senha deve ser alterada de acordo com o método utilizado. Jesus. Desculpa, mas eu como cliente, eu não sei o que fazer. Veja, aqui, esses pequenos detalhes, a gente também entende o quanto o cliente é importante na sua estratégia, o quanto a gente vai conseguir resolver uma situação do cliente com essa mensagem. Ai, gente, piscou um chat aqui, eu tô curiosa, eu vou ler para ver se alguém traduziu. Ah, disse tudo e não disse nada. Alguém... Parece que faltou concordância em tudo. Então, E algumas vírgulas. Então, até que na hora de ler, né, de novo, eu fiquei aqui, puxa, tá difícil, é complicado. Então, vejam, quando eu comento que é para todo e qualquer negócio, é verdade. A variação e a multiplicidade de formas de aplicar sucesso do cliente, ela vai conversar com a especificidade do negócio, tá bom? Mas é importante a gente ter clareza do que não é, do que não, para não sobrepor a atuação de outras áreas, para a gente não concorrer com outras iniciativas que já existem nas empresas, tá? É muito comum as empresas comprometerem estratégias de sucesso do cliente por não ter isso bem claro, tá? Mas aqui a gente está falando de coisas de aplicabilidade, né? De regrinhas aqui. Então, estou indo já para o final dessa apresentação aqui, e eu falo para vocês que tudo que foi dito aqui nesses minutos pode ser ainda mais desafiador se a cultura da sua empresa ela não está centrada no cliente. E esse senhorzinho simpático chamado Peter Drucker, ele falou que a cultura come a estratégia no café da manhã. Adianta ter uma estratégia linda, montou lá, fez, né, no Miro ou no Project, né, os fluxogramas todos, está tudo muito bem claro o como fazer, mas você não tem no DNA uma cultura que seja capaz de entregar isso de forma verdadeira e genuína, que é aquilo que a gente falou no começo. Então, gente, assim, eu já cometi esse erro lá em 2013, quando comecei com isso, de falar assim, puxa, já sei como fazer, vamos lá, e aí eu só combino eu e o CEO, eu e o meu diretor, e todo o resto da empresa está em outro lugar. E aí a gente vai, dá o play e começa a aplicar. E aí você começa a perceber inúmeras barreiras, inúmeros problemas, desde boicote de ações, de não entendimento, de muitas coisas complexas que acontecem dentro de uma companhia, né? Vocês podem imaginar na empresa de vocês. Então, se você é uma empresa que não tem no seu DNA uma cultura centrada no cliente, uma cultura que genuinamente está preocupada com o sucesso do cliente, e não há demérito em falar isso, é preciso a gente refletir, né? E fazer o entendimento isento sobre essa situação, para que a gente possa determinar as melhores ações a se fazer. Então, se você não tem no seu DNA
sucesso do cliente, a cultura centrada no cliente, não tem problema. Comece pela uma parte de aculturamento, tá bom? Então, chame pessoas para falar sobre o tema, faça workshops na sua empresa, faça rodas de leitura, invista em evangelizadores para que participem de eventos de CS, entrem em comunidades. É importante fazer esse dever de casa primeiro, senão a estratégia vai por água abaixo. Como diz o nosso amiguinho ali, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Tá bom? Então, estejam dentro de empresas com culturas centradas no cliente, isso é muito importante, né? Enfim, a gente tem inúmeras empresas aqui que trabalham nesse direcionamento. Não é uma tarefa simples, né? A própria Camila comentou ali, mas ela pode ser o caminho divertido, sabe? O processo é um processo de evolução para a gente como empresa, para o cliente. Nem sempre, principalmente os clientes de indústria, né? Eles não estão acostumados com essa abordagem. E aí, às vezes, eles perguntam, mas por que você está me perguntando isso? Por que você quer saber o que é sucesso para mim? Às vezes o cliente até se sente desconfortável porque ele não tem na ponta da língua essa resposta. A gente tem que ajudar ele a construir isso, né? E tudo bem, vamos com calma. Mas é um caminho fantástico. Eu deixei para colocar no finalzinho algumas coisas sobre mim aí, porque o que interessa mesmo é o conteúdo, né? E não diretamente quem eu sou. Mas, gente, eu fico à disposição e à vontade de vocês aqui para a gente interagir com questões. Acabei nem olhando o chat, né, Camila? O Adriano Mas até comentou aqui da questão da mensagem de erro. Ele disse que só quem tem o nível G7 ou G5 que pode alterar a senha. Então, é questão de permissão de usuários, de níveis de permissão. ai, gente, como é que eu vou saber disso? Né? Olha aí, ó. Só o Adriano para ajudar a gente. E uma ponte com o que você estava falando, quem participou do webinar com o Robson, nosso diretor de CS, agora às 14, ele até mostrou um gráfico e alguns dados que a gente costuma apresentar em alguns momentos, que ele diz o que o consumidor faz quando ele não encontra o produto que ele precisa na gôndola. Então, se ele é muito fiel àquele produto, não, sou fiel a essa marca, sou fiel a esse produto, ele pode sair daquele varejo e comprar um produto em outra loja. Se a experiência dele naquela outra loja for melhor, pode ser que ele nunca mais volte para a tua. E aí, a partir do momento que, se ele não é tão fiel à sua marca e ele experimenta e tem a possibilidade de experimentar uma outra marca porque a sua não estava disponível, se ele gostar daquela, pode levar anos para ele tentar ter a oportunidade de experimentar a tua de novo. Então, às vezes nas pequenas coisas, e só de ter ali também o produto disponível já faz toda a diferença, né? Com certeza. E a gente está falando de negócio B2C, experiência é importante, né? Que é o que a gente está falando lá. Não tinha um produto disponível, não estava acessível, né? Uma série de questões. Exatamente. Outro ponto que a gente levantou também, tem levantado muito, é a questão do varejo físico e do e-commerce agora nesse momento de pandemia, né? Tem muita gente que se acostumou agora com o e-commerce, ou que teve uma experiência super importante no e-commerce, e aí pode ser que não volte para o varejo físico de novo, ou que trabalhe no modelo híbrido daqui para frente. Então, tem muitas possibilidades. O importante é a gente garantir tudo, uma experiência fluida em todos os canais, né? Eu acho que sempre vai ter gente que gosta do físico, né? Assim, penso assim, né? De ver, de tocar, de sentir, né? Mas, obviamente, que a experiência do online, né? Se desenvolveu muito mais nesse cenário que a gente está agora, né? Então, ter uma experiência legal nesse processo é importante até para o próprio mercado de e-commerce, né? Para evoluir isso de uma forma geral. Acho que não temos mais nenhuma dúvida aqui também. Monique, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, pela tua participação, pelos feedbacks aqui no chat. Todo mundo estava curtindo muito. Ó. Marcela, Daisy, o pessoal curtiu bastante. E muito obrigada por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, ter esse tempo para discutir esses assuntos com a gente. O pessoal ainda está mandando alguns feedbacks aqui, agradecendo. Legal. E quem estiver por aí ainda, agora às 6h30, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de parcerias com a Nara, também da Plural Sales.
Obrigada, viu, Monique, de coração. Obrigada, gente. Agora eu tô conseguindo ler os comentários aqui em tempo real. Por aqui. Obrigada, grande Obrigada, beijo. Monique. Fiquem bem, tá? Super bem. Foi ótimo, adoramos.